aqui, ó, né, de gordura, lípides, colesterol, proteínas, né, processo inflamatório, né, na camada íntima da artéria, né. A ateromatose, independente de ser na carótida ou não, ela sempre tem preferência para bifurcações, angulações e origem, né, de artéria, de ramos arteriais, né. Então, sempre ela comete de forma mais intensa, né? Então, essas regiões, bifurcação, angulação e emergência de artéria, tá? São fatores predisponentes: hipertensão arterial, tabagismo, obesidade, hipercolesterolemia, nefropatia crônica, dentre outros, tá bom? Bem, a primeira coisa, né, é a gente definir, né, saber identificar quando se trata, né, de uma placa. Às vezes você está fazendo aqui, esse Doppler aqui, você encontrou essa imagem aqui, aí você fala, ixi, isso daqui é uma placa ou é um espessamento, né, do complexo médio intimal? Será que a parede que está muito espessada ou isso daí é uma placa? Então, existem 3 definições, né, para a gente dizer que aquela estrutura, que esse achado aqui se trata de uma placa e não de um espessamento, né? Então, primeiro parâmetro, a espessura total, né? Então, é como se você fosse fazer a medida do complexo médio intimal, e aí você encontrou lá uma espessura maior que 1,5 milímetros. A gente viu que a maioria considera como 1 ou 0,8, né? E você encontrou lá 1,5. Por exemplo, esse paciente, né? Ele mediu aqui atrás, deu 0,18. Então, como é maior que 1,5, aqui neste exemplo já não é mais espessamento, né? Então, é uma placa do tipo fibra adiposa que a gente vai ver mais para frente. É uma placa mole, né? Sem calcificação ainda, mas é uma placa, não é um espessamento. Então, o primeiro parâmetro é esse, a espessura total maior que 1,5 centímetros. Outro critério é quando você tem uma estrutura mais localizada focal, por exemplo, aqui, né, em que ele protrui para a luz, né, da carótida mais do que 0,5 milímetros. Então, aqui está um exemplo, né? Você tem que pegar a placa na base dela, e aí presta atenção, né, gente? É na base da placa sem incluir a parede da carótida. Tá? Então, é a protrusão para a luz. Então, é a base da placa até a espessura máxima. Então, se a espessura da placa, só da placa, for maior que 0,5, então aqui um exemplo, 0,7, você está autorizado a dizer que é uma placa, tá? E naqueles pacientes, né, que têm um complexo médio intimal muito fininho, né, um parâmetro que a gente pode utilizar, né, que eu uso às vezes com relativa frequência, é esse daqui. Você encontrou uma placa, uma estrutura, né? Você mediu ela toda, não deu maior que 0,5, a espessura total dela não deu 1,5, porém, se você medir tudo isso aqui em relação ao complexo médio intimal adjacente, que é normal, e aqui for 1,6 maior, também é outro critério para você dizer que é placa e não espessamento. Tá bom? Então, são esses 3 critérios que definem, né, o que é uma placa ateromatosa. Bem, quando você está fazendo o exame lá e encontrou uma placa, a gente precisa caracterizar aquela placa. Então, a gente precisa descrever a localização, a extensão, a ecogenicidade, ecotextura, a superfície e se há ou não calcificações. Tá bom? Lembrar que quando a gente fala em extensão de placa, né, é a extensão longitudinal, né, e a espessura. E a espessura, né, é sempre melhor a gente medir nas imagens transversais, tá? Quando a gente mede uma placa no plano longitudinal, é que nem o rim. O ideal do rim é medir, né, o ântero posterior dele na imagem transversal, né? Porque você tem que imaginar, né, que você tem uma estrutura que é meio ovoide, alongada, né? Para você ter a espessura fidedigna, você tem que estar com a imagem bem no eixo central daquela lesão. Se você for um pouquinho mais para o lado, você vai subestimar aquela placa.
né? Então, por isso que a imagem transversal é mais adequada para fazer a medida da espessura. Bem, quando você encontrar a placa, essa placa você tem que caracterizar se ela é homogênea, né? Então, por exemplo, esse é um exemplo, né? Ela é uma placa, né, que tem uma arquitetura interna uniforme, né? Então, é toda cinza, né? Heterogênea é aquela placa que começa a apresentar áreas de menor ecogenicidade, áreas císticas, né, áreas de calcificação, né? E dizer em relação à superfície, se ela é regular, se ela é irregular só, ou se ela é ulcerada, tá? Então, são critérios importantes, por quê? Porque vão dizer se existe ou não, se aquela placa tem uma probabilidade maior ou não de complicar, de provocar fenômeno tromboembólico, tá? Quando a gente fala em ecogenicidade, gente, na placa, na carótida, em relação à placa, quando a gente fala que uma coisa é hiperecogênica ou hipoecogênica, geralmente a gente quer dizer que ela é hiper ou hipo em relação a alguma coisa. Então, no caso da placa ateromatosa, é em relação à musculatura, ao plano muscular, né? No caso, a gente utiliza o que? O esternocleidomastoide, que está bem do lado, né? Então, você viu uma placa e você está em dúvida se ela é hiper, hipo, isoecogênica, o que você faz? Vai lá, né, dá uma olhadinha no músculo e compara com a ecogenicidade da placa. Se a placa for mais branquinha que o músculo, ela é hiperecogênica. Se ela for mais escura, ela é hipoecogênica, tá? Então, a placa pode ser hipo, iso, hiper, né? E em relação à composição da placa, que pode ter gordura, pode ter fibrose, ela pode ter calcificação, ou ela pode ser mista, né? Também vão interferir na ecogenicidade daquela placa. Tá? Bem, as placas hipoecogênicas, ou seja, aquelas que são mais escuras do que o músculo, são aquelas placas que têm maior componente de gordura, são aquelas placas que podem passar despercebidas, né, pelo modo B, se a gente olhar muito rapidamente, daí a importância da gente colocar o Doppler colorido, e essas são as placas que a gente chama de placas instáveis ou vulneráveis, são aquelas placas que têm maior chance de romper, né, soltando êmbolos. Tá bom? As placas isoecogênicas ao músculo são aquelas que têm um predomínio de tecido fibroso, e as placas hiperecogênicas são aquelas que têm já um componente de gordura, e aquelas muito hiperecogênicas são aquelas que já têm calcificação. Não é isso? Então, quando a placa ela é calcificada, ela fica bem hiperecogênica, e a presença de calcificação na placa indica o quê? Cronicidade e estabilidade. Aquela placa é mais difícil, né, dela complicar, tá bom? Bem, a caracterização, a gente faz tanto pelo modo B, então essa daqui é melhor para você medir principalmente o quê? As dimensões, né, longitudinal, ver se tem ver a espessura, né, para avaliar a superfície, né? E o Doppler a gente utiliza aqui, ela é importante para dizer se existe ou não ulceração, né? Então, qual que é a diferença entre uma placa que é ulcerada ou uma placa que é só assim levemente irregular? A placa ulcerada, né, ela tem uma chance, uma probabilidade alta, né, dela romper e complicar. Tá bom? A placa ulcerada, ela se caracteriza, né, por apresentar uma cavidade, né? Se a gente olhar aqui o contorno tem um buraquinho aqui. E quando a gente coloca o Doppler colorido, você vai encontrar fluxo no interior, então, daquela cavitação. Tá bom? Quando você encontra, então, uma cavidade com fluxo, caracteriza para a gente uma placa ulcerada, e é sempre importante você fazer essa descrição, né, no nosso laudo, tá bom? Às vezes vocês vão ver aqui, né, um termo, placa culpada, né? Placa culpada é aquela placa que já ocasionou, né, um evento vascular, né, aquela, né, que já causou a complicação que ela poderia causar. Então, geralmente é um termo, né, que a gente usa de forma retrospectiva, tá bom? Bem, então a gente já viu que a presença de calcificação na placa indica cronicidade e estabilidade, né? E aqui vamos rever, né, porque
é importante, não só para a prova, mas para o nosso dia a dia, né? Quando é que a gente define, né, uma placa como vulnerável ou instável, né? Então, são aquelas placas que têm a superfície ulcerada, né? São aquelas placas que são bastante hipoecogênicas ou anecogênicas, não calcificadas, heterogêneas, né? Então, às vezes tem áreas, tá vendo? Essa daqui é uma placa que é heterogênea, ela tem áreas, né, de componente que é mais fibra adiposo, porém tem áreas aqui que pode ser de necrose, né, de hemorragia. Então, são essas placas, né, que são consideradas vulneráveis ou instáveis. Tá? Bem, o que faz, né? Quais os fatores que levam uma placa vulnerável ou instável, né, romper, lacerar e soltar êmbolo, né? Então, vasoespasmo é um fator e o outro é aumento de pressão sanguínea. Uma crise hipertensiva, né, pode levar uma placa vulnerável dessas, aquela placa que já está ulcerada e irregular, né, a romper e soltar êmbolos, causando então fenômeno de AVC, tá bom? Aqui exemplos, né, de placas, né? Aqui a gente vê uma placa hipoecogênica, né, com uma cavitação quando a gente joga o Doppler, né, então fluxo no interior da cavitação. Tá? É a mesma placa no plano transversal, a gente vê aqui a cavitação que parece uma área cística, quando a gente põe o Doppler aqui, ó, né, fluxo no interior. E aqui, né, a gente vê uma placa que a gente ia olhar e falar, é uma placa fibrocalcificada, né? Mas na hora que você coloca o Doppler, você encontra, né, um discreto fluxo aqui na placa, indicando que ela tem um componente ulcerado aí, né, difícil da gente determinar, tá bom? Bem, a gente vai entrar aqui na parte de avaliação de estenose, né? Então, você fez lá o seu Doppler, você encontrou lá uma placa, e aí você quer saber se aquela placa está causando ou não uma estenose significativa. Por quê? Porque vai definir o tratamento, né? Então, placas que produzem estenose menor que 70%, elas são acompanhadas, né? Atualmente é assim. E quando é maior que 70%, esse paciente tem indicação de tratamento cirúrgico, né? Então, ele tem que ser tratado antes dele ter um AVC. Bem, antigamente, até pouquíssimo tempo atrás, a gente utilizava essa tabela. Então, essa tabela é de um consenso americano, né, de 2002, né? E tentou uniformizar, então, os achados, as descrições e os achados nos Dopplers de carótida. Antes de 2002, gente, quando eu fiz a residência, existiam vários parâmetros, né? Várias tabelas, né? Então, cada um fazia um trabalho, lançava uma tabela, dependendo do lugar onde você fizesse o exame, e dependendo da tabela que aquele estabelecimento utilizava, você saía de lá com um grau de estenose. Mas se você fizesse o exame no mês seguinte na clínica da esquina, da outra esquina, aí você encontrava um outro valor diferente, né? Então, daí foi que apareceu esse consenso de 2002, e a partir de 2002, então, o mundo inteiro utiliza essa tabela, né, que é replicável, né? Então, você garante que aquele paciente que fez o exame hoje numa clínica X, ele vai fazer ano que vem na clínica Y e vai utilizar os mesmos parâmetros para fazer a classificação e acompanhamento, tá? Essa tabela continua sendo usada fora do Brasil, por isso que eu coloquei, é importante a gente saber. Vou explicar, porque a outra é muito parecida com essa, a gente vai ver, que ela só acrescentou, né, alguns itens. Essa tabela é constituída, né, então, de parâmetros primários e parâmetros secundários ou adicionais. O parâmetro primário, gente, é velocidade de pico sistólico, tá? Então, o que vai definir logo de cara se a estenose e o grau de estenose é a velocidade do pico sistólico na artéria carótida interna, no local onde está aquela lesão, aquela placa, tá? Então, você vai lá, colocou o volume de amostra, viu direitinho o ângulo Doppler, você vai fazer uma medida só? Não, você faz umas 4, 5 medidas e você vai utilizar a maior velocidade que você encontrou. E você vai ver quanto deu.
deu 156. Então, o que você vai fazer? O seu parâmetro primário é a velocidade de pico sistólico. Você vai chegar aqui na tabelinha e vai olhar onde está 156, né? Ah, está aqui. Então, antigamente, 156, é uma estenose entre 50% e 69%, né? Era assim que funcionava, tá? Esses parâmetros adicionais, a gente vai ver que depois tem uma utilidade, né? Mas o primeiro parâmetro é o sistólico, tá? Então, aqui está o nosso consenso, 2023. Né? Então, atualização da recomendação para avaliação da doença das artérias carótidas e vertebrais, né? Pela ultrassonografia. Aqui, então, são as sociedades de cardiologia, de cirurgia vascular e de radiologia. Então, essa é a tabela nova. Se a gente olhar, a gente vai ver o quê? Qual a diferença? Nessa tabela antiga não, é atual, mas não no Brasil, né? Nessa tabela antiga, a gente graduava as estenoses em menor que 50, entre 50 e 69, maior que 70, suboclusão e oclusão. Nessa tabela do consenso brasileiro, a gente vai ver que houve uma subdivisão. Não vai mais dos 50 direto para 69, vai dos 50 para 59, de 60 para 69, a mesma coisa aqui, de 70 para 79, de 80 para 89, tá bom? E houve uma alteração no parâmetro de normalidade da velocidade máxima na sístole. Então, que era de 125, passou para 140, tá? Depois disso, gente, o método da gente fazer a avaliação, ele é praticamente igual, né? Então, você fez o exame, pegou lá a velocidade do pico sistólico, a primeira coisa que você vai fazer é jogar aqui. Então, o verde, as cores representam, da esquerda para a direita, os critérios mais relevantes, segundo a literatura. Então, o primeiro critério que você vai usar é a velocidade de pico sistólico. Se, por algum motivo, né, a velocidade de pico sistólico não foi suficiente, a gente adiciona, né, esses dados da velocidade diastólica e desse índice, né, que é chamado índice de St. Mary. É esse índice que ajuda a definir, a refinar, né, estenoses entre 50% a 69%. Tá bom? Então, nada mais é do que fazer as continhas de dividir dos dados que você obteve e jogar na tabelinha e ver em qual nível que ele vai cair. Tá bom? Então, aqui, estenose menor que 50. Né? O que é estenose menor que 50? Estenose menor que 50 é uma carótida que é quase normal. É uma carótida, né, que tem uma plaquinha, mas a placa é tão pequena, algum grau de estenose ela produz. Né? Só que não é significativo. Né? Então, estenose menor que 50 está aqui. É uma carótida com uma plaquinha, porém com todos os parâmetros de velocidade normais. A gente dificilmente descreve, né, que é menor que 50. A gente fala que não tem repercussão hemodinâmica. Né? Aqui é um exemplo. Que a gente, desculpa, esse daqui ainda é da outra tabela, né? Que a gente fazia presença de placa, né? A velocidade de pico sistólico aqui mudou, né? De 140, né? E você vai ver, a velocidade de pico sistólico deu 195, a diástole de 96, né? Então você tem que vir aqui na tabela e ver onde ele vai encaixar, né? Caiu aqui entre 60% e 69%. Tá bom? Não muda muito essas classificações. Aqui, a velocidade alta, 366. Esse foi um caso, né, de prova. 300, antigamente, quando se usava, né, a tabela antiga. Então, aqui, pelos parâmetros de velocidade, 366, se você olhar aqui na tabela, vai cair aqui, né? Antigamente seria entre 70%, né, até 89%. Hoje, a gente poderia refinar mais, né, essa busca. O que está faltando aqui? O dado da carótida comum. A gente não tem o dado da carótida comum para poder fazer essa diferenciação, tá? Bem, toda vez que a gente faz a estenose, é fácil assim colocar ali, ver as medidas e botar na tabela? Geralmente é. Porém, existem algumas limitações.
né? Primeiro, paciente arrítmico. Né? Então, aquele paciente... E aí a limitação não só para a estenose, às vezes até para o estudo, né, da carótida. Né? Você pega e fala, nossa, em qual... Né, é uma bagunça, cada hora ele tem uma sístole de um jeito, né? Qual que eu vou utilizar para fazer as medidas? Né? Então, nesses pacientes, né, o ideal, o mais recomendado, é que você faça, né, aguarde, né, acompanhe, né, com o Doppler, e você vai esperar, pelo menos, o paciente apresentar 3 ciclos mais ou menos iguais. Né? Então, na hora que ele tiver 3 ciclos mais ou menos iguais, é ali que você vai fazer as suas medições de velocidade. Tá bom? Bem, outra limitação, principalmente aonde? Do lado direito. Né? É aquele paciente que você vai estudar carótida, porém, ele já tem uma estenose significativa no tronco braquiocefálico. Né? Então, lá na emergência, antes da artéria carótida sair, você já tem uma estenose significativa. Isso leva, né, a uma queda de todas as velocidades, né, na carótida daquele lado. Então, tem que tomar cuidado, que mesmo que ele tenha uma estenose importante na carótida daquele lado, ele pode não ter alteração nas velocidades, né, bonitinho, obedecendo os critérios da tabela. Né? Existem situações, por exemplo, em que os pacientes apresentam todas as velocidades altas. Isso acontece aonde? Em criança, paciente jovem, atleta, né? Por quê? Porque a bomba cardíaca é muito eficiente. Então, nesses pacientes em que a bomba cardíaca é eficiente, ele vai ter aumento de velocidade não só na carótida interna, vai ter na interna, na externa, na comum, na subclávia, na renal, na aorta, né? Esse é um paciente. E existe o oposto, existem aqueles pacientes em que todas as velocidades são diminuídas. A gente já viu os cardiopatas, né, em que a bomba cardíaca não é eficiente. Né? Então, mesmo que ele tenha uma estenose significativa, a velocidade não vai chegar naqueles parâmetros, né, para a gente poder quantificar. Então, nesses casos, a gente usa o bom senso. Nesses pacientes que têm todas as velocidades aumentadas, todas as velocidades baixas, ou que têm estenose, né, obstrução no tronco braquiocefálico, em vez da gente utilizar, né, como primeiro parâmetro a velocidade do pico sistólico, a gente acaba valorizando mais a relação entre as velocidades. Né? Você tem que pensar que se a velocidade sistólica dele vai estar alta, a velocidade diastólica também vai estar. Né? Então, apesar das velocidades estarem altas, a relação ela continua preservada. A mesma coisa no cardiopata. Né? A sistólica está baixa, mas a diastólica também está baixa, vai acompanhar essa baixa. Então, a relação vai se manter. Então, nesses pacientes, são aqueles pacientes, né, em que a gente prioriza a relação, né, e não a velocidade. Tá bom? Tomar cuidado, a gente pode ter falso positivo, né? Dizer que tem estenose, né? Onde não tem. Né? Então, a gente já viu velocidades altas, né? Pacientes atletas, jovens, então aqui nesse caso a gente vai considerar as relações. Aumento compensatório por estenose contralateral. Né? Então, você pode ter um mecanismo de compensação de um lado devido a uma falha do outro, né? E não significa que tem estenose naquele lado. E podemos ter os falsos negativos. Né? A gente perdeu uma estenose onde existe. Né? Então, esse é uma situação, tandem lesion. Às vezes, a gente vai ter várias estenoses sequenciais. Né? E aí... O que vai acontecer? A velocidade vai aumentar só naquela que tiver a maior estenose. Então, você tem 2 lesões. Né? Pode ser que essa daqui tenha uma estenose significativa. Né? Porém, se essa estenose for maior, vai aumentar só nessa e não na outra. Né? E você vai acabar perdendo estenose. Essa é uma situação. E a outra são essas placas grandes, com mais de 1 centímetro de extensão, que promovem, né, sombras grandes e impossibilitam a avaliação do que está atrás dele. Né? Então, tomar cuidado nesses casos e fazer uma avaliação mais criteriosa aí desses pacientes. Tá bom? Bem, pré-oclusão, né, é uma situação que a gente já citou, né, em que a gente não utiliza parâmetro de velocidade. Por quê? Porque você tem pré-oclusão com velocidades altas e você tem pré-oclusão com velocidades baixas. Então, não dá
né, a gente não utiliza a velocidade para fazer o diagnóstico de pré-oclusão, né, ou suboclusão, né? A gente utiliza o que? O Doppler colorido. O Doppler colorido é aquele que vai mostrar, né, esse fiozinho de fluxo remanescente, que é chamado sinal da corda, sinal do barbante, tá bom? Mostrando então um fluxo filiforme residual, né, que atravessa aquela lesão naquela placa de aterosclerose, tá bom? Bem, já passamos por todas as etapas: graduação, suboclusão, pré-oclusão e oclusão. Quando a gente fala em oclusão no sistema carotídeo, a oclusão pode ocorrer na carótida comum e pode ocorrer na carótida interna, tá? Os achados são iguais? Não, né? Aqui a gente está com um exemplo de oclusão de carótida comum, né? Então a gente vê que a carótida comum está preenchida por um material hipoecogênico sem fluxo ao Doppler. Nesses casos, o que a gente pode encontrar? Uma inversão do fluxo na artéria carótida externa. Então o fluxo na artéria carótida externa inverte, e a carótida externa que passa a fornecer fluxo para a artéria carótida interna, tá? Então esse é um achado na artéria carótida comum que a gente pode observar, e na carótida interna, né? Primeiro aqui, ó, modo B, né? Então visualização do trombo, né? A gente vê que a carótida interna está preenchida por um material hipoecogênico sem fluxo ao Doppler colorido. Bem, quando a gente vai acompanhar a carótida comum, a gente encontra o quê? Um aumento da resistência. Você imagina, né? Quando a carótida interna estava pérvia, o que acontecia com esse sangue? O sangue vinha pela carótida comum, uma parte ia para a externa, uma parte para a interna, e tudo bem, né? Vamos seguir o fluxo. Porém, na hora que você oclui aqui, né, você tampou um buraquinho ali, esse fluxo, né, que vem, ele tem mais dificuldade para passar, né? Ele só tem a carótida externa, né? Então começa a aumentar a resistência ao fluxo, né? Você vai tendo uma estase de sangue aqui e começa a aumentar a resistência para o sangue que está vindo pela carótida comum. Então você encontra este tipo de padrão espectral, né? É um fluxo sistólico rápido, agudo, sobe e desce rápido, tá vendo? Que é chamado de staccato, né? E aquele sangue que vem pela carótida comum chega aqui, bate no trombo e volta, né? Então é aquele fluxo que a gente fala que é um fluxo to and fro, né? Bate e volta. Então você vê que o sangue que vem, ele pinta em vermelho, bate no trombo, volta, pinta em azul, né? Então esse é um achado que a gente observa nas oclusões arteriais e não só na carótida, né? Você pode encontrar na femoral, né? E nas outras artérias também. É um sangue, né? O fluxo bate e volta, to and fro, tá bom? Outro achado que a gente pode encontrar, gente, é a inversão do fluxo na artéria oftálmica, tá? Isso se faz devido à rede de colaterais ali que unem, né, a circulação da carótida externa e interna. A gente já vai ver aqui um outro exemplo, ó. Artéria carótida interna ocluída por um conteúdo, né? A gente vê aqui o fluxo que vem pela artéria carótida comum, bate no trombo, volta, então fluxo bate e volta, to and fro, e o espectro de onda, né, na carótida comum, mostrando, né, esse fluxo com espectro em staccato, uma sístole aguda que sobe, desce rápido, e um fluxo diastólico ausente. Tá? Aspectos bem característicos aí de uma oclusão de carótida interna. Bem, aqui voltando, gente, a artéria oftálmica, né? Então, na artéria oftálmica, quando a gente tem uma oclusão, não é obrigatório que a gente tenha inversão do fluxo na artéria oftálmica, tá? É um achado que a gente pode encontrar, e quando a gente encontra, corrobora, tá? Então, há uma inversão do fluxo na artéria oftálmica, né, que passa, então, a tentar suprir parcialmente aqui o território cerebral, né? Então, devido a essas conexões aqui, né, entre os ramos da carótida externa e carótida interna, a gente pode encontrar a inversão do fluxo na artéria oftálmica, tá?
Tá? Então, ramos da artéria carótida externa se conectam com o ramo oftálmico da carótida interna com inversão do sentido do fluxo. Olha só, não está presente em todos os casos. Não espere encontrar isso para fazer o diagnóstico de oclusão de carótida interna. Não só isso, estenoses maiores que 70% e suboclusão de carótida também podem cursar com inversão do fluxo. Tá? Então, é um achado que corrobora, mas não é obrigatório. Tá? Aqui um exemplo, né? Desse lado, carótida normal, né? O fluxo arterial com sentido normal, o seu transdutor está aqui, né? Na superfície do globo ocular. Então, é um fluxo que se aproxima do transdutor, ele fica em vermelho. Do outro lado, o que está acontecendo? O fluxo está se afastando do transdutor. Então, tem uma inversão do fluxo. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. Aqui mostrando, então, a carótida ocluída, né? Carótida interna com oclusão, sem fluxo, o lado normal e o lado invertido. Tá bom? Bem, se fez o exame, diagnosticou uma placa que produz uma estenose maior que 70%. Esse paciente tem indicação de tratamento. Em relação ao tratamento, existem dois tipos, né? Então, o primeiro tipo é a cirurgia, é a cirúrgica, né, que é chamado de endarterectomia. É uma cirurgia. O cirurgião vai lá, corta a parede da carótida, né, tira, remove a placa e faz sutura. Tá bom? Então, o que vai acontecer quando a gente vai receber esse paciente para fazer o controle desse paciente? A gente vai ver essas alterações, né? A gente identifica os pontos de sutura, né, onde o cirurgião abriu, né? Geralmente fica uma deformidade, então tem um alargamento naquele segmento que foi abordado, tá bom? Nos pós-operatórios recentes, você vai ver se tem trombo local, se tem pseudoaneurisma, se tem hematoma, né? Avaliar a presença de placas residuais. E quando esse paciente volta, né, continua a fazer os controles para ver se formam outras placas, né? O exame que você vai fazer nesse paciente é igualzinho ao paciente que nunca foi operado. Então, o protocolo de exame é igualzinho ao das artérias nativas. Nada muda. Você vai ver lá, comparar, ver as velocidades, utilizar aquela mesma tabelinha e pronto, tá bom? Então, o protocolo de exame nesses pacientes que têm antecedente de endarterectomia é o mesmo, né, de uma artéria nativa que nunca foi manipulada. Bem, o segundo tipo de tratamento é o tratamento endovascular, né? Então, com a colocação de um stent, né? Então, esse stent é de uma malha metálica que não atrapalha, né, o exame, você consegue ver, né, a trama dessa malha, né, é fácil da gente identificar. Só que tem um porém, né? Só a presença do stent leva a um aumento de velocidades, tá? Então, nesse paciente, é sempre importante no pós-operatório, gente, avaliar a região proximal, né, aqui onde tem início o stent. Você vai avaliar as paredes do stent para ver se elas estão regulares. Você vai medir o calibre, né, para ver se não existem áreas de estenose, né? Quando a gente vai fazer a avaliação desse paciente, a gente não usa mais aquela tabela, né? Existe um critério de velocidade dele que é diferente. A velocidade de pico sistólico para esse paciente, né, é aceitável até 220. Então, até 220 centímetros por segundo é considerado normal, né, como velocidade de pico sistólico nos pacientes com stent, porque só a presença do stent já leva a um aumento de velocidade. Tá? Aqui é um exemplo de um paciente que tinha, né, uma área de estenose significativa, né? E aqui o controle pós-tratamento endovascular, mostrando, né, o stent, né, de contornos regulares, né, com calibre preservado, com um Doppler homogêneo, uniforme, né, sem áreas de estenose ou de oclusão, tá bom? Então, lembrar que a tabela é diferente, tá bom? A gente já volta, né, para terminar o terceiro bloco, né,